Bem-vindos ao Modernidade e Ciência, sou o Paulo Bittencourt e vamos tratar hoje sobre os carros elétricos. Realmente, os carros elétricos. Que é uma tendência natural da eletrificação, isso não está em discussão. Se não fosse assim, o uso, por exemplo, de grandes locomotivas a diesel, já nos anos 20, foi descoberta a chamada locomotiva diesel elétrica. Então era muito mais eficiente você ter um grande motor diesel que na verdade gerava energia elétrica para os motores que faziam a locomotiva se movimentar. Então é a famosa locomotiva diesel elétrica utilizada até hoje. Então é evidente que a eletrificação foi almejada há mais de 100 anos por tudo aquilo que você puder substituir. O motor elétrico ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão. Mas existem certas situações em função da dimensão daquilo, do peso, do veículo, daquilo que você vai transportar, do local. Se é um local muito distante, onde não vai haver eletrificação, ainda vai ter que se utilizar muito dos motores a combustão, que são bastante confiáveis, são eficientes dentro da medida daquilo que eles foram projetados. O problema é a velocidade com que a solução dos veículos elétricos para o uso em geral foi vendida. É claro que as montadoras elas tinham uma ambição de fazer uma restrição de mercado, menos empresas poderiam seguir a eletrificação, o número de peças, o número de funcionários. Então, a margem para essas empresas, além do que, o custo seria mais alto. Então, essa foi uma grande estratégia das principais montadoras para empurrar o mais rápido possível para que houvesse a eletrificação de todos os veículos, principalmente os veículos leves. Mas vejam que interessante. Em 2022, a União Europeia, eu vou deixar aqui na descrição do canal vários dos documentos para vocês checarem. A União Europeia baniu, a partir de 2035, os veículos a combustão. Então, até 2035, não poderia mais haver veículos construídos a combustão. E até 2050, teria que se banir até aqueles que ainda existissem. Eis que na própria Alemanha, eu vou deixar aqui os links para vocês, a própria Alemanha pediu para mudar essas metas de descarbonização, porque na própria Alemanha eles já perceberam que é impossível atender essas metas. Em função, por exemplo, da falta de carregadores para os carros elétricos, você teria que implantar isso em larga escala, não é só na sua casa, mas você tem que ir em algum lugar que você vai viajar, por exemplo. Então você tem que colocar uma rede de carregadores em todo o país. Isso afeta a infraestrutura elétrica. Essa energia tem que vir de algum lugar, né? Porque é igual o combustível está lá no posto, tem um reservatório. Algum caminhão levou aquele combustível e carregou aquele tanque do posto. A mesma coisa tem que acontecer para alimentar os veículos elétricos. Então, um dos problemas é a falta de carregadores, o segundo, o próprio preço dos carros elétricos. Em alguns países da Europa estava se dando em torno ali de $7.500, vamos falar de um cashback se você comprasse um carro elétrico. Só que isso foi por um tempo. Como esse prazo já está acabando, porque é uma renúncia fiscal que os governos fizeram, agora as pessoas estão simplesmente dizendo, não, mas o preço é esse do carro elétrico, eu não vou ter mais esse desconto, então eu vou para o carro convencional. Então, muitas pessoas, inclusive, estão optando por aqueles chamados carros híbridos, que tem realmente a parte elétrica, mas ele também é abastecido com combustível e você
faz ali a opção, dependendo da situação, se você está usando a bateria ou se você está usando o combustível. E aí os carros elétricos levam desvantagem nesse tipo, porque esses carros não precisam ficarem dependentes de carregadores, né, para suas baterias. Então, a Organização Mundial de Produtores de Automóveis, que é a OICA, ela está alertando sobre isso, que não haverá condições para atingir a emissão zero de carbono até 2050, que é aquela balela da ONU, aqueles ativistas, aquela coisa. Ou seja, você coloca uma meta que simplesmente não é factível, mas é só da intenção. A intenção, o que os produtores de carro eles alegam é que assim, olha, produzir o carro elétrico eu até consigo, né? Só nos Estados Unidos se prevê no ano de 2023 a venda de 1 milhão de carros elétricos. Só que o problema é a infraestrutura, que não depende das empresas. Como, então, os governos estão tanto quanto lentos para implantar essa infraestrutura toda, porque vai depender de todo um rearranjo da própria energia. E na Alemanha, em especial na Alemanha, é uma grande falácia que o carro elétrico é um carro verde, fofinho. Porque a maior parte da geração de energia elétrica da Alemanha vem do lignito, vem do carvão. Então não é verdade que o carro elétrico, o cara simplesmente plugou na tomada, só que lá, na origem, a geração daquela energia elétrica veio da queima do carvão. No Brasil é diferente, porque, por exemplo, um carro a álcool já se mapeou a cadeia desde o plantio da cana, os veículos que também são, por exemplo, a álcool naquelas fazendas, e toda a cadeia de carbono se chega realmente que o carro a álcool no Brasil tem uma pegada, como eles gostam de dizer, uma pegada de carbono praticamente neutra. Mas isso não vai acontecer em outros países do mundo. E também não dá para você imaginar que o Brasil vai exportar a quantidade de álcool que esses países precisam. A gente precisaria transformar o Brasil todo num gigantesco canavial para conseguir realmente suprir. Para a situação brasileira, será muito bem-vindo a expansão da frota, utilizando inclusive células de combustível que usam o álcool para, por exemplo, gerar o hidrogênio ali para depois a produção, né, da energia elétrica que vai movimentar aquele carro. Isso vai ficar de pé, mas simplesmente para a Europa, Estados Unidos, isso não funciona, né? E aí eu acho bastante interessante, porque vários países ali, não foi só a Alemanha, outros países entraram realmente com o pedido para que eles também posterguem as metas de descarbonização. A Alemanha conseguiu essa postergação desde que os automóveis utilizem outros tipos de combustíveis sintéticos que não diretamente o petróleo, né? Mesmo como essa organização ela demonstra, mesmo na China, as vendas de carros elétricos elas estão estabilizadas em 20%. Quer dizer, 20% dos carros vendidos são realmente elétricos. Então é muito, muito menos do que se imaginava que a China, que começou na vanguarda em larga escala a produção desses carros, ela esteja substituindo. Ela também não está substituindo a frota dela na velocidade que está sendo muitas vezes divulgada, né? Então é interessante que a própria Alemanha peça a postergação, ela que desligou as usinas nucleares, né? Não tem mais o gás barato russo, e agora está se vendo realmente as voltas com essa situação, e a Alemanha é seguida pelos pedidos ali na União Europeia
para que postergue a descarbonização até 2035 pela Itália, Polônia e República Tcheca, né? São aqueles também que já entraram com o pedido para postergar. Ou seja, o que manda nessa situação é o custo. Vai faltar lítio, cobalto, manganês, uma série de minerais, sem falar das próprias da destruição das minas de lítio, né, que ela causa no meio ambiente. Você ter 1% de carros elétricos, ônibus, transporte público, pode até funcionar. Mas na hora que você tentar implantar isso para todos os veículos leves que existem nos países, que são milhões e milhões de veículos leves, não haverá matéria-prima suficiente para alimentar toda essa indústria. E é o que a indústria automotiva está dizendo. Eu não tenho matéria-prima suficiente para continuar produzindo na velocidade que seria necessário para até 2035 parar de construir automóveis a combustão. Por outro lado, os países não têm condições, mesmo países de primeiro mundo, de criar uma infraestrutura de recarga em todo o país para manter uma frota dessa elétrica em operação. Imagina um país, por exemplo, com nevascas muito grandes, temperaturas a menos 20 graus, que a carga, por exemplo, de um carro submetido a temperaturas muito baixas, a carga de uma bateria, ela decai muito rápido. Então ele precisaria, se você estivesse numa estrada onde a temperatura já está muito baixa, entre o que o manual do fabricante diz, ele diz, olha, na velocidade tal, numa temperatura de 22 graus, que provavelmente ele vai usar como uma referência, a sua autonomia é de 300 quilômetros, por exemplo. Só que, se você estiver sujeito a uma temperatura de menos 10 graus, eu garanto para você que a carga dessa bateria vai durar muito menos. E aí de você, se você ficar parado, porque houve um bloqueio em algum momento, caiu uma barreira de neve, você ficou parado ali na estrada a menos 10 graus com seu carro elétrico e você tendo que manter o aquecimento do carro. Então, um carro a combustão, com o motor desligado, pode usar o combustível por horas para manter, por exemplo, se você deixar ele ali, vamos dizer, ligado ali na marcha lenta, ele pode continuar gerando ali a energia necessária para aquecimento. E um carro elétrico? Com toda aquela neve caindo ali em torno dele, a temperatura baixando, quanto tempo dura essa bateria numa temperatura extrema, né? Então, é o que eu tinha aqui para vocês. Vou deixar aqui várias referências para vocês, onde essa aceleração da eletrificação dos veículos leves foi muito conveniente, evidentemente, para as montadoras, mas não é factível do ponto de vista da física, da engenharia. Está se provando que não é factível.